Oi gente, depois do vídeo do coletor menstrual, hoje eu vim falar para vocês sobre diafragma. Esse é um método contraceptivo de barreira, não hormonal, de fácil utilização e que ainda não é muito divulgado. Então eu vou fazer um apanhado geral sobre como utilizar, quais os tamanhos, quais as opções de diafragma. Para começar então, o primeiro passo quando se pensa no diafragma é a questão do tamanho. É extremamente importante uma consulta que meça o tamanho da vagina para ver se o diafragma vai envolver toda a estrutura que é necessária. Então ele vai ficar nesta região, cobrindo totalmente o colo do útero, e ele tem que se encaixar atrás do osso da pelvis, que vai estar aqui. Então ele tem que ficar encaixadinho entre o colo do útero e esse osso, sem comprimir a uretra, porque senão gera uma dificuldade na hora de urinar. Então é muito importante que seja feita a consulta. Várias pessoas perguntam se pode simplesmente comprar um tamanho e utilizar. Não é viável, primeiro porque você não tem certeza de que o tamanho que escolheu vai cobrir totalmente o colo do útero, e se não cobrir, não cumpre sua função. Ou se ficar maior, vai ficar com uma ponta e ele não vai conseguir abrir totalmente, ou então vai comprimir a uretra e dificultar na hora de urinar. Então é importante fazer a consulta sim, para ver o tamanho adequado. A variação de tamanho é de 6 a 8, no caso esse aqui é o 6,5, e ele tem que ter o posicionamento certo durante a consulta. Então, além de medir, a gente aprende a pôr, a tirar, vai no banheiro para ver se está conseguindo fazer o xixi corretamente, sem nenhuma obstrução. Senta, levanta, agacha e enfim, tem que fazer toda uma avaliação para ver se não está comprimindo nada e se está confortável. O diafragma a gente não sente que está lá dentro. Não sente tanto enquanto está se movimentando, andando, não pode ser percebido. E durante a relação também não. Então, após a primeira consulta, tem geralmente um retorno para a mulher contar como é que foi a experiência ao longo de um mês e ver se o tamanho realmente está adequado, se está conseguindo pôr e tirar com facilidade, se está ficando no lugar certo. Como esse primeiro mês é uma fase de teste, é importante que se utilize algum outro método contraceptivo junto. Então quem está pensando em parar o anticoncepcional para passar para o diafragma, passa primeiro para o diafragma, depois para o anticoncepcional. Para quem utiliza camisinha, no primeiro mês utiliza os dois métodos juntos, porque assim fica mais seguro. E com isso a gente vai aprendendo a colocar, a tirar, a verificar se o colo do útero está totalmente aqui dentro, dá para sentir com o dedo, ver se está totalmente envolvido, vai pegando mais segurança e pode utilizar com grande eficácia. Os dados falam em 95% de eficácia, colocando da forma correta, principalmente para quem faz o controle do ciclo e sabe o período de fertilidade, isso aumenta, porque é possível utilizar então a camisinha nos dias férteis junto com o diafragma, e no restante do ciclo utiliza apenas o diafragma. É muito fácil também para as pessoas que fazem um uso um pouco mais prolongado do diafragma, observar o muco que vai ficar dentro dele ao longo do dia e verificar então se está no período fértil ou se não está. Aqui este modelo que eu mostrei para vocês é o Semina. Então ele é um diafragma de silicone, tamanho 65, que é o 6,5, fabricado em 2012, ele tem validade de 5 anos. Então fiquem atentas a isso. O diafragma tem validade, não é que nem o coletor que você pode usar por 10 anos tranquilamente. Então tem tamanho, validade, mudança no corpo da mulher, como por exemplo, engordou, emagreceu, teve filho, todas essas alterações no corpo podem alterar o tamanho. Então é importante acompanhar sempre se está bem posicionado e quando for trocar, até por causa da validade, fazer uma nova consulta para ver se o tamanho continua o mesmo. Dentro da caixinha então, vem o diafragma com a caixinha dele, que é onde ele vai ficar guardado no período que não estiver sendo utilizado. Vem um controle que indica os dias da consulta, o retorno, e vem um manual de instruções que vai mostrar como é que coloca.
Aqui no caso, eles falam para utilizar junto com o espermicida, que não é uma realidade aqui no Brasil, então a gente acaba utilizando só como método de barreira sem o espermicida. E então, ensino a dobrar, deixa eu mostrar para vocês. A gente então vai tirar da caixinha, dobrar assim, introduzir e lá dentro ele vai abrir. E aí ele tem que ficar bem posicionado, passa o dedo aqui por baixo para sentir se o colo do útero está no lugar certo. Após isso, para retirar, é também muito simples, é só enfiar um dedo aqui e puxar. Então, quem sentiu desconforto para tirar o coletor menstrual, porque forma um vácuo, e às vezes faz pressão, é difícil de tirar, com o diafragma não tem esse problema, ele sai puxando com o dedo aqui e é bem tranquilo. Que mais? O tempo de utilização. Geralmente os manuais vão indicar que se coloquem até 2 horas antes da relação. Isso até por causa do espermicida que sempre vem a informação junto e tudo mais. E deve ser retirado apenas após 8 horas. Então após a relação não mexe, tem que esperar um período de 8 horas para poder retirar de forma segura. Isso porque é o tempo que os espermatozoides permanecem viáveis dentro da vagina. Então todos eles têm que estar mortos para poder retirar e continuar protegida. Depois que tirou, lava com sabãozinho neutro, seca numa toalha limpa, guarda de novo até a próxima utilização. Algumas mulheres acabam ficando mais tempo com o diafragma, também não tem problema. Com relação a DSTs, também é importante lembrar, ele não protege completamente contra todas as DSTs, porque tem o contato ao redor da vagina, então ele só vai proteger a região de colo de útero, mas ele faz uma grande proteção do próprio colo. Então, principalmente nos períodos próximos da menstruação, que vai ter uma certa abertura do cólon para o fluxo de sangue, é interessante utilizar também o diafragma para proteger esse colo. O maior contratempo, então, talvez seja encontrar o ginecologista que vai tirar a medida, mas já existem alguns profissionais que aceitam e que gostam desses métodos que não são hormonais. É questão de procurar um pouco mesmo, e eu peço então que quem tiver alguém para indicar, deixe nos comentários abaixo, para que cada um possa encontrar a pessoa que possa fazer isso o mais próximo possível. É um método muito eficaz e extremamente simples, e no final é bastante econômico. Exige talvez que a mulher conheça um pouco o seu corpo durante a utilização, o que também é ótimo, porque assim tem um maior contato para ver qualquer alteração, para perceber qualquer mudança no seu corpo. Então tá aqui, super indicado. Quem tiver dúvida ou quiser fazer um comentário é só postar abaixo. E até a próxima!